Você está parado no portão, confiante de que tudo está certo, até que um anúncio discreto muda tudo. De repente, seu assento foi reassinalado, sua bagagem de mão marcada e o seu reembolso negado. Nada disso parece ser culpa sua, mas de alguma forma é. Por trás de cada propaganda alegre das companhias aéreas existe uma estratégia: ganhar dinheiro quando você comete erros, ou até mesmo quando não comete. Hoje vamos revelar os verdadeiros segredos de aeroporto que as companhias aéreas usam para enganar passageiros, sutis, legais e projetados para pegá-lo desprevenido. Se isso ajudar você a voar de forma mais inteligente, deixe o like e inscreva-se. Vamos mergulhar. Número 1. Zonas mortas de pedido de reembolso. As companhias aéreas usam discretamente brechas de tempo para negar a você um reembolso, mesmo quando você tecnicamente tem direito. São 11h52 da noite. Você acabou de perceber que reservou a data errada do seu voo e a partida ainda está a 2 semanas de distância. Você corre para solicitar um reembolso, pensando que está bem dentro do período de carência. Mas a tela pisca friamente. Não reembolsável. Prazo da política expirado. Aqui está o que aconteceu. A maioria das companhias aéreas anuncia uma política de reembolso de 24 horas, especialmente para passagens compradas diretamente. O que elas não deixam óbvio que 24 horas significa horas corridas, não horas úteis, e que essa janela de reembolso às vezes começa no momento em que o pagamento é processado, não quando você recebe sua confirmação por e-mail. Pior ainda, se você reservar por meio de um terceiro, mesmo um que pareça oficial, você pode cair em regras de reembolso completamente diferentes, e as companhias aéreas vão jogar a responsabilidade de um lado para o outro para evitar ajudar você. Alguns passageiros também caem na armadilha da noite. Reservam um voo às 23 horas, acham que têm o dia seguinte inteiro para cancelar, mas a contagem regressiva de 24 horas continua enquanto você dorme. Por que isso importa? Perder essa janela significa ficar preso a um voo que você não quer, ou ter que pagar uma taxa de alteração salgada, mesmo que a passagem tenha sido comprada horas atrás. Dica: sempre tire uma captura de tela da hora exata da sua reserva. Verifique a regra de 24 horas da sua companhia aérea. Algumas agora excluem a tarifa básica econômica e evite reservar tarde da noite se não tiver certeza. Os fusos horários também contam. Número 2. Armadilhas da seleção de assentos. Algumas companhias aéreas agora cobram por assentos padrão grátis e tornam difícil evitá-lo. É uma fila de check-in lenta no JTOTF. Um casal viajando junto chega ao quiosque, animado para suas tão esperadas férias, mas a tela pisca. Assentos não selecionados. Atribua agora para evitar alocação aleatória. Eles hesitam e então pagam US$ 58 apenas para sentar juntos. O que eles não sabiam? Os assentos pelos quais pagaram eram assentos padrão que antes eram gratuitos. Aqui está o truque: as companhias aéreas começaram a fazer com que a seleção básica de assentos pareça um adicional premium, mesmo quando não é. Você vê um mapa cheio de assentos vermelhos pagos e apenas alguns acinzentados gratuitos no fundo. Mas essas opções gratuitas às vezes nem estão disponíveis para a seleção, seja porque a companhia aérea as retém ou as marca como indisponíveis até o check-in. Então você entra em pânico, pensa que vai acabar em um assento do meio, ou pior, separado da sua família. Esse medo o leva a pagar. Mas aqui está a realidade. Muitos desses assentos retidos ficam disponíveis gratuitamente no check-in e os sistemas das companhias aéreas são programados para agrupar automaticamente passageiros da mesma reserva, mesmo sem pagamento. Pior ainda, alguns viajantes relataram pagar pela seleção de assento apenas para descobrir que seu assento foi alterado no portão, sem reembolso. Dica: a menos que seja um voo cheio ou você precise de acomodações especiais, pule a seleção de assentos até o check-in. Fique atento a avisos de tarifa básica econômica que a restringem totalmente e nunca presuma que vermelho significa que você tem que pagar. Número 3. Repressão às bagagens de mão. O limite de tamanho não mudou, mas a forma como o aplicam ficou mais ardilosa. São 6h15 da manhã no Aeroporto Internacional de Denver. Você já passou pela TSA, café na mão, bagagem de mão rolando atrás de você. Você está no portão, cedo, relaxado, até ouvir seu nome no alto-falante. Passageiro Martin, por favor, aproxime-se do balcão. Você se aproxima. O agente aponta para uma gaiola de metal. Você pode colocar sua mala aqui para medir. Sua mala cabe em todas as outras viagens. Mas desta vez, a alça está uma polegada mais alta. E isso basta para que a etiquetem para despacho pago no portão. US$ 75, devidos agora, ou você não embarca. O que mudou?
As companhias aéreas silenciosamente transferiram sua fiscalização de bagagem de mão para o portão, não para o check-in. É estratégico. Uma vez que você já passou pela segurança, emocional e mentalmente comprometido com o voo, é muito menos provável que discuta ou volte atrás. Isso se torna uma situação de pague ou perca seu voo. Ainda pior. Algumas companhias agora alternam verificações aleatórias para parecer justo, mas o objetivo é receita, não regulamentação. As caixas de medição usadas nos portões às vezes são menores que as da TSA, e os compartimentos superiores variam bastante entre aeronaves. É como um jogo de roleta com a sua bagagem. Dica: saiba as dimensões exatas de bagagem de mão da sua companhia aérea. Elas diferem e não confie em etiquetas de malas universais. Malas flexíveis ajudam. Se pedirem para medir, retire a alça superior ou rodas se forem retráteis. E o mais importante, nunca despache no portão eletrônicos, medicamentos ou objetos de valor. Número 4. Isenção de taxas de alteração, que não são. As companhias aéreas prometem nenhuma taxa de alteração, mas escondem novas penalidades nas letras miúdas. É uma tarde de terça-feira e seus planos acabaram de mudar. Sem problema, você se lembra do anúncio. Altere seu voo sem taxas. Você acessa o aplicativo da companhia aérea, toca em alterar voo e seu maxilar trava. As únicas opções disponíveis custam $320 a mais, e os voos mais baratos que você tinha visto antes sumiram. Você não percebeu que sem taxas de alteração não significa sem custo extra. Aqui está a armadilha. Desde 2022, muitas companhias aéreas promovem reserva flexível sem taxas de alteração. Mas na realidade, elas removeram a taxa fixa e a substituíram por diferenças tarifárias inflacionadas. Você não está pagando uma multa de alteração, mas está pagando o que elas quiserem cobrar pelo novo assento. Ainda pior, algumas companhias escondem voos mais baratos durante o processo de alteração. Você não verá opções de classe econômica básica, mesmo que estivessem disponíveis durante a reserva normal. E uma vez que você altere o voo, o novo bilhete pode se tornar novamente não reembolsável ou não alterável, mesmo que o original fosse flexível. Alguns viajantes também não percebem. Se você reservou usando milhas ou pontos, a flexibilidade da alteração pode significar perder totalmente sua recompensa ou ficar preso a um voucher parcial. Dica: sempre faça uma captura de tela de voos alternativos antes de iniciar o processo de alteração. Se a nova tarifa for muito alta, ligue para a companhia aérea. Agentes por telefone às vezes conseguem acessar classes tarifárias que o aplicativo esconde. E lembre-se, sem taxa não significa sem custo. Número 5. Embarque, isca e troca. Por que você está embarcando por último, mesmo quando pagou extra? É hora de embarcar no portão B17. Você está segurando um passe de embarque prioritário. Pagou $39 por ele quando fez a reserva. Mas agora, outros 5 grupos prioritários são chamados antes do seu: acesso antecipado, Elite Silver, portadores de cartões co-branded, famílias com crianças. Quando finalmente chegam ao seu grupo, os compartimentos superiores já estão lotados. Você fica confuso. Pagou o extra? Então por que está embarcando quase por último? Isto é uma tática clássica de isca e troca. As companhias aéreas vendem a ilusão de embarque antecipado, mas silenciosamente aumentam o número de grupos antes de você. Seu grupo 2 costumava significar o segundo a embarcar. Agora pode significar o sétimo. Pior ainda, até passageiros que não pagaram podem passar na frente se tiverem um cartão de crédito parceiro ou status de fidelidade, às vezes conquistado com apenas uma estadia em hotel. Seu benefício pago acabou de se tornar inútil. E quando os compartimentos superiores enchem, os agentes de portão muitas vezes forçam os últimos a embarcar a despachar a bagagem de mão, o que significa que você não apenas pagou pelo acesso antecipado, mas agora pode perder o acesso à sua mala e correr o risco de que ela seja danificada ou atrasada. Algumas companhias aéreas até reorganizam as zonas de embarque no dia da partida, o que significa que o que você viu ao reservar já não corresponde à realidade no portão. Dica: se seu objetivo é espaço no compartimento superior, pule o upgrade pago e simplesmente chegue cedo ao portão. Fique próximo às filas de embarque antes de chamarem seu grupo. E saiba que ter um cartão de crédito da companhia aérea pode dar prioridade de embarque melhor do que pagar à la carte. Número 6. Conexões curtas e suas armadilhas. Os sistemas de reserva aprovam conexões ilegais que garantem que você perderá seu voo. São 8h27 da manhã em Chicago. Você acabou de correr do portão C9 até o portão F18 com a mochila meio aberta,
os sapatos desamarrados e sem fôlego, mas ao virar a última esquina, a porta já está fechada. O agente do portão dá de ombros, o embarque final foi a 2 minutos. Você tinha uma conexão de 42 minutos. O sistema a aprovou. Então, por que você não foi avisado? Bem-vindo ao mundo das conexões mínimas legais, uma métrica oculta que as companhias aéreas usam e que muitas vezes não reflete a realidade. Embora seus sistemas permitam tecnicamente uma conexão de 35 ou 40 minutos, eles não consideram trocas de portão, atrasos no seu primeiro voo, tamanho do aeroporto, olhando para você, Atlanta, novas triagens de segurança em terminais internacionais. É ainda pior em transferências internacionais para voos domésticos, onde as filas da alfândega podem consumir 30 minutos sozinhas. Mas muitos sites de companhias aéreas e ferramentas de terceiros ainda vendem esses bilhetes, porque conexões mais curtas parecem mais baratas e convenientes, aumentando as reservas. Aqui está o truque. Se você reservou os voos separadamente e perder a conexão, o prejuízo é seu. Mas mesmo em um único itinerário, algumas companhias aéreas não o realocam totalmente, se o primeiro voo não tiver sido atrasado o suficiente para acionar a proteção. Dica: sempre pesquise no Google o tempo médio de conexão do seu aeroporto. Para voos doméstico-doméstico, planeje pelo menos 1 hora. Para voos internacionais, dê a si mesmo no mínimo 2 horas. Se o sistema reservar automaticamente uma conexão apertada, ligue e peça um intervalo mais seguro antes de confirmar. Número 7. Jogos de confusão com o Real ID. Como as companhias aéreas usam o prazo do Real ID para transferir a culpa para você e vender documentos de viagem extras. São 5h20 da manhã no Aeroporto Internacional de Tampa. Você está no meio do processo da TSA quando um agente franze a testa ao olhar para a sua carteira de motorista. Isso não está em conformidade, ela diz. Você entra em pânico. Achava que tinha até o próximo ano. Então vem a frustração. A companhia aérea deixou você reservar sem aviso, mas agora você está preso, ou forçado a correr atrás de um documento alternativo que não tem. Bem-vindo à confusão do Real ID. O mandato federal do Real ID, adiado várias vezes, finalmente está se tornando real para muitos passageiros em 2025. Ainda assim, as companhias aéreas nem sempre deixam isso claro no momento da reserva. Alguns viajantes só descobrem quando fazem o check-in, ou pior, quando são barrados no portão. Ainda mais frustrante? Alguns sistemas de reserva vendem serviços extras vinculados à confusão do Real ID. Você verá pop-ups como: preocupado com a conformidade do ID? Adicione suporte de documentos por $29, o que não oferece ajuda real. Nos bastidores, as companhias aéreas se beneficiam silenciosamente quando você perde o voo por problemas de identificação. Podem cobrar taxas de remarcação ou emitir créditos parciais em vez de reembolsos. E como é uma regra governamental, elas transferem toda a culpa para a TSA ou o Departamento de Segurança Interna, mesmo que não tenham avisado você durante a reserva. Dica: verifique hoje mesmo a sua carteira de motorista. Procure a estrela dourada ou preta que indica conformidade com o Real ID. Se a sua não tiver, leve um passaporte válido e não confie nos aplicativos das companhias aéreas para sinalizar isso. Eles raramente fazem antes que seja tarde demais. Número 8. Cancelamentos automáticos silenciosos. Se você pular um trecho de um voo, o restante desaparece sem aviso. É uma tarde ensolarada em Phoenix. Você está no aeroporto, pronto para embarcar em um novo voo para visitar a família, mas quando o agente do portão escaneia sua passagem, há uma pausa. Então ele olha para você e diz: sua reserva foi cancelada. Você fica chocado. Você tinha uma viagem de ida e volta confirmada. O que aconteceu? Acontece que você pulou o primeiro trecho do voo alguns dias atrás, porque decidiu dirigir em vez de voar. Inofensivo, certo? Não para a companhia aérea. O que a maioria dos passageiros não sabe é que as companhias aéreas operam sob uma política de não compareceu itinerário anulado. Isso significa que se você perder qualquer trecho de um voo com múltiplas etapas, mesmo de propósito, o sistema automaticamente cancela o restante da sua reserva. Sem ligação, sem reembolso, sem aviso. Alguns passageiros tentam economizar dinheiro usando o throwaway ticketing, reservando rotas mais baratas com paradas extras e pulando os trechos finais. As companhias aéreas detestam isso e criaram algoritmos para detectar, sinalizar contas e até revogar milhas de programas de fidelidade. Mas aqui está o problema. Até viajantes honestos podem ser pegos. Você pode perder um trecho devido ao clima, trânsito ou motivos pessoais e ainda aparecer para o voo de volta, apenas para descobrir que ele desapareceu no ar. Dica:
Se precisar pular um trecho, ligue para a companhia aérea com antecedência. Eles podem ajustar seu itinerário sem acionar um cancelamento automático. E nunca presuma que seu voo de retorno está seguro só porque já foi pago. Os aeroportos já são estressantes o suficiente sem armadilhas escondidas, criadas pelos próprios sistemas em que você confia. De brechas em reembolsos a repressões a bagagens de mão, de ilusões nas zonas de embarque a cancelamentos silenciosos, muitas regras das companhias aéreas não estão lá para ajudar você. Elas são projetadas para proteger os lucros, não os passageiros. Mas agora você sabe o que observar. Na próxima vez que voar, confira novamente seu Real ID. Não pague por um assento que não precisa. Fique atento às conexões apertadas e nunca presuma que o silêncio significa segurança, especialmente com sua reserva. O que mais surpreendeu você? Conte para nós nos comentários. E se quiser voar de forma mais inteligente sempre, inscreva-se e fique à frente do jogo.